Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia! Jesus ressuscitou. A morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele está vivo, está presente no meio de nós. Que maravilha, irmãos e irmãs, estarmos reunidos agora nesse tempo novo que a igreja celebra a ressurreição de Jesus. Hoje é dia 13 de abril, estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa. É porque a Páscoa é uma festa tão grande que não cabe num dia só. A igreja celebra por 8 dias, então nos próximos 8 dias é Páscoa, é o dia que o Senhor fez para nós, dia de alegria e de cânticos. Mas também 8 dias é pouco, então nos próximos 50 dias vamos celebrar, vamos experimentar, vamos viver com profundidade a alegria da ressurreição. Mesmo assim, em isolamento social, com as dificuldades que estamos vivendo, não tem problema, porque nós temos acesso à celebração, à graça de Deus, a graça de cada tempo. Então agora é o tempo da Páscoa, é o tempo da vida nova, é o tempo da alegria do Senhor, mesmo com as dificuldades, apesar das dificuldades, eu diria até por causa das dificuldades, nas dificuldades, experimentamos de maneira profunda, de maneira intensa, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que bom que você está aí conosco. Começamos aí mais uma semana, unidos na Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os 15 minutos que nós reservamos todos os dias para buscar, para experimentar o poder da Palavra de Deus, transformando todo o nosso ser, através da leitura do texto, através da meditação, através da oração e através da contemplação. Reservamos um lugar tranquilo, reservamos um momento que pode ser de manhã, de tarde, de noite, para buscarmos, unidos como irmãos, fraternos, na fraternidade do Senhor, vamos nos alimentar da palavra de Deus nesse tempo. Se você participa conosco e ainda não se inscreveu, pedimos que se inscreva no nosso canal, que possa curtir, compartilhar o nosso vídeo, a maneira que nós temos nesse tempo de evangelizar através da internet, através das redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia, que Deus seja louvado pela sua vida e pela vida da sua família. O texto de hoje, irmãos, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Vamos tomar o texto da Bíblia. Separe a palavra de Deus com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Vamos para a primeira parte, então, da nossa Lexio, a leitura do texto, em que vamos procurar compreender o que o texto diz. Entrar no texto, se colocar no texto e examinar as reações, as expressões e as palavras, buscando a mensagem de Deus para cada um de nós. Vamos lá? Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide e anunciai
aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Estamos aqui mais uma vez num jardim, o jardim do Éden, o jardim da cruz, agora aqui o jardim do sepulcro. E nesse jardim nós percebemos mulheres que partiram depressa. Já começa assim, naquela correria, e você vai imaginar aquela correria, mulheres saindo depressa do sepulcro. Por que elas correm? Por que elas saem depressa? E a gente pode pensar nessa correria que a gente vivia antes da pandemia. Agora estamos mais quietos em casa, mas as mulheres estão depressa. Por quê? Porque elas têm uma notícia para contar. Porque elas precisam antecipar o encontro. Numa época em que não tinha os meios de comunicação tão velozes como é hoje, a maneira mais rápida de propagar uma notícia era correndo. Elas estão às pressas. Vamos percebendo então a realidade dessas mulheres. Elas estão correndo, ágeis, só que fala mais, elas estavam com medo, mas com grande alegria. Olha que interessante essas duas situações que muitas vezes estão presentes na nossa vida. Elas estavam com medo e com alegria. Medo de quê? Medo da novidade. Medo de ser uma ilusão, de ser um sonho, delas estarem enganadas. E a alegria? Alegria porque se aconteceu realmente o que o anjo disse, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Que alegria! Elas saem correndo para anunciar que Jesus está vivo, felizes, mas também com medo. E tantas vezes essa mistura de sentimentos é muito comum dentro de nós, do nosso coração. O medo, a alegria, o medo. Mas elas vão às pressas, vão correndo com aquela mistura dentro delas, aquela mistura de sentimentos. E de repente, vamos dizer assim, no meio daquela confusão de sentimentos, quem aparece? O próprio Jesus. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao encontro dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas alegrias. Ele vem ao nosso encontro. E Ele que é a palavra, e nesse tempo estamos buscando nos alimentar da palavra. Ele traz 3 palavras que são muito importantes para elas, mas também para nós. O que Jesus fala? Alegrai-vos. Repete para você mesmo. Alegrai-vos. Mais uma. Não tenhais medo. Repete para você. Não tenhais medo. E mais uma. Ide anunciar. Ide anunciar. Repete para você. Ou seja, diante de Jesus a alegria prevalece sobre o medo. O ressuscitado, Jesus, não é apenas uma ideia, um fantasma, ele está vivo e se apresenta diante de nós como uma realidade para a gente experimentar. E quando a gente experimenta essa realidade, não tem outra alternativa senão anunciar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente experimentou. Vamos continuar o texto? Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Ide dizei aos discípulos que foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
E aí já vemos uma outra realidade que nós percebemos até hoje. A realidade daqueles que não querem ver aquilo que os nossos olhos veem. A alegria da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque falta a fé. É impossível ver a Jesus ressuscitado sem os olhos da fé. Porque a fé é justamente ter a certeza daquilo que não se vê. Sem fé, a ressurreição é vazia, mas sem a ressurreição, a nossa fé é vazia. A nossa esperança se fundamenta na certeza de que Ele ressuscitou. Mesmo nessa realidade de tantos que não querem ver, não conseguem acreditar e vão contra aquilo que é colocado diante de nós. E aí já vamos passando para o segundo momento, o momento de meditação, em que nós vamos perceber o que o texto me diz. E você pode, assim como eu, se colocar no lugar dessas mulheres e perceber que dentro de mim também existe esse sentimento de medo, esse sentimento de alegria, medo da situação que estamos vivendo, mesmo medo do que vai acontecer dessa novidade, o que vai acontecer com o emprego, o que vai acontecer com a saúde, o que vai acontecer com a evangelização. Tantos de nós ficamos realmente paralisados diante das notícias que foram vindo para ficarmos dentro de casa. Mas Jesus traz para mim essa palavra: alegre, alegrai, não tenha medo. Alegre-se, não tenha medo. E você fala o seu nome: alegre-se, Rodrigo, não tenha medo. Porque Jesus ressuscitou. Perceber que nós precisamos de ter esse contato com Jesus. Eu preciso dessa experiência com Jesus. Para que a minha fé faça sentido, para que a minha vida faça sentido, para que eu possa me colocar a caminho e evangelizar. Já vou percebendo aquilo que está parado dentro de mim, aquilo que está morto, aquilo que está sem graça, aquilo que está sem vida. E vou permitir que essa palavra alegrai-vos caia dentro do meu coração. Não tenhais medo. Caia dentro do meu coração. Ide anunciai aquilo que você está experimentando. Caia dentro do meu coração. E já vamos passando para o momento de oração. O que o texto me leva a dizer? E o texto me leva a pedir: Senhor Jesus, dá-me a graça hoje e nesse tempo da Páscoa de perceber, de ter esse contato com o Senhor, de que o Senhor venha ao meu encontro como o Senhor está vindo ao meu encontro agora através da sua palavra, que eu possa abrir o meu coração, que eu possa abrir os meus olhos para perceber o Senhor que vem até mim. E eu quero pedir, Senhor, que o Espírito Santo seja derramado para que a minha alma se abra a essa alegria que o Senhor vem trazer. Enche o meu coração, Senhor, a minha vida da alegria da Páscoa, alegria da ressurreição. Que essa alegria, a experiência da alegria venha dissipar o medo. Na certeza, Jesus, que a sua ressurreição, o seu corpo ressuscitado, traz ainda as marcas, traz ainda as chagas. Isso quer dizer que na minha vida eu experimento as dores, eu experimento as lutas, eu experimento as dificuldades, eu experimento a enfermidade, eu experimento a dor. Mas que isso não tenha a última palavra, porque a última palavra é do Senhor ressuscitado. Não tenha medo. Vem, Espírito Santo, sobre nós e liberta-nos daquilo que nos paralisa, para que nossa alma possa sair e evangelizar, mesmo sem sair de casa. Na maneira em que Deus nos colocou, se é dentro de casa, se é através das redes sociais, se é através de uma situação específica, anunciar que Jesus está vivo. E se alguém perguntar por quê, você vai dizer: porque eu experimentei, Senhor, me dá esta graça.
de experimentar a tua palavra. E assim já vamos para a contemplação, para o momento de comunhão espiritual, em que eu abro a minha alma realmente para o Senhor ressuscitado, que vem trazer a alegria, tirar o medo e me impulsionar para ir às pressas anunciar aquilo que eu estou vivendo, a alegria da ressurreição. Que esta alegria transforme a minha vida, os meus passos, o meu coração. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias e louvores a Ti. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glórias e louvores ao Senhor. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Senhor, nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Senhor, volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Senhor, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos espalhar, meus irmãos, a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição. E até amanhã, se Deus quiser.